Quem foi o melhor piloto brasileiro a passar pela Fórmula E? Quem foi o pior piloto brasileiro a passar pela Fórmula E? Eu sou Vitor Fazio, o GPS10 comigo hoje, e eu tenho a ingrata missão de ranquear cada um dos 6 pilotos brasileiros que já passaram pela principal categoria do automobilismo elétrico. Vem comigo. Bom, eu vou começar a lista falando indo do melhor ao pior, até porque eu acho que o melhor é mais indiscutível do que o pior, mas enfim, foram 6 pilotos que já passaram pela Fórmula E, uma presença até considerável. O Brasil é o quarto país com mais pilotos na história da Fórmula E, e alguns foram campeões, já teve mais de um piloto campeão, alguns nem mesmo pontuaram. E começando pelo melhor, para mim é claro que o melhor brasileiro na história da Fórmula E é o Lucas de Grassi, ele que foi campeão na terceira temporada, e mesmo indo além do título, é um cara que se manteve em altíssimo nível por muito tempo, passou 5 temporadas seguidas sempre no top 3 do campeonato, é um cara que venceu corridas em quase todos os anos, enfim, é um cara que poderia ter mesmo até mais de um título, acabou não tendo, mas ainda assim, é um único brasileiro, eu diria, que conseguiu se manter em um alto nível na Fórmula E por mais de uma ou duas temporadas. É difícil, o de Grassi conseguiu. O de Grassi pode ser até talvez considerado o melhor piloto da história da Fórmula E. Isso é mais discutível, mas entre os brasileiros me parece claro, o de Grassi está acima. Até umas estatísticas também, o de Grassi disputou todas as 80 corridas, só 2 pilotos fizeram isso, venceu 11, fez 34 pódios, enfim, um piloto muito constante, um piloto que conseguiu se manter em um nível muito alto por muito tempo, até hoje, na verdade, continua ainda na Fórmula E, tentando ainda um contrato para correr no ano que vem também. Agora a gente vai para o segundo melhor piloto da Fórmula E, que é um negócio que já começa a ser menos indiscutível. Que aí eu coloquei o Nelsinho Piquet em segundo. Nelsinho Piquet, que quem acompanha a Fórmula E há mais tempo vai lembrar que foi o primeiro campeão, lá numa disputa intensa com o Lucas de Grassi, então na Audi Abit, e o Sebastian Buemi na Nissan E-Dams. E foi o Nelson Piquet, pela pequena Team China, que conseguiu ser campeão. Uma temporada incrível de um Nelson Piquet que estava lavando a alma, que ainda tentava superar o desgosto que foi a saída dele da Fórmula 1. E, de fato, o Nelson foi campeão meio que contra tudo e contra todos. E o motivo de eu não colocar o Nelsinho no mesmo patamar do Lucas de Grassi é o fato que, ao contrário do de Grassi, o Nelsinho Piquet teve sucesso numa temporada só. Depois disso, meio que foi tudo ladeira abaixo. Depois da temporada do título, o Nelsinho nunca mais voltou ao pódio, conseguiu apenas 4 lugares. Ele ficou preso na China, que hoje é a NIO, por mais 2 temporadas. E quando ele foi para a Jaguar, que parecia que ia ter uma nova oportunidade de se destacar, deu tudo errado. Ele ficou na sombra do Mitch Evans e acabou sendo demitido no meio da temporada 2018-2019, saiu pela porta dos fundos da Fórmula E. Merecia uma despedida mais elegante, eu diria, mas mesmo sem sucesso além da primeira temporada, mesmo sendo um piloto que não resistiu ao teste do tempo, digamos assim, é um cara ainda que conseguiu as suas 2 vitórias, foi um cara que conseguiu deixar o seu legado, digamos assim, mais do que muita gente conseguiu, mas ao mesmo tempo deixando aquela sensação de que nas condições certas o Nelsinho poderia ter voado ainda mais alto na Fórmula E. E aí a gente vai para o terceiro na lista, o terceiro melhor brasileiro na Fórmula E, que a gente já chega numa área meio cinzenta, que começa a ser um pouco mais polêmico talvez, que eu vou colocar o Sérgio Sete Câmara como o terceiro melhor brasileiro na Fórmula E. É polêmico porque o Sete Câmara está na Fórmula E apenas há 1 ano e meio, fez uma temporada e meia apenas, e por uma equipe pequena, pela Dragon. Pontuou só em 2 corridas até aqui, e tudo isso que eu estou falando parece terrível, parece muito pouco. Mas eu levo em conta que a Dragon hoje é uma equipe, segunda pior equipe do grid da Fórmula E, e no momento em que há uma disparidade maior entre as equipes de ponta da Fórmula E e as equipes do fundão. Mesmo nesse contexto, o Sérgio Sete Câmara fez um trabalho ok, ele conseguiu ir bem na comparação com os companheiros de equipe,
Ele quase fez um pódio na Arábia Saudita, conseguiu um quarto lugar no começo da temporada, que se encerrou algumas semanas atrás. E também conseguiu um oitavo lugar em Londres. É claro que seria melhor ele ter pontuado mais, mas eu acho que pro equipamento que ele tinha e também pensando na expectativa de evolução, de progresso nos próximos anos, eu acho que o Sete Câmara fez por merecer essa terceira posição. Mas também começa a ficar claro que o Brasil teve 2 pilotos muito bons na Fórmula E e o resto meio que só fez número por enquanto. E aí eu vou pro quarto colocado nessa lista, que eu fiquei muito perto de colocar em terceiro, mas eu não coloquei por detalhe, que foi o Bruno Senna, que foi um dos primeiros pilotos a topar a Fórmula E, fez as 2 primeiras temporadas pela Mahindra e fez um trabalho honesto. Ele, na primeira temporada, o companheiro dele era o Karun Chandhok, retomando a dupla da Espanha de 2010 na Fórmula 1. E aí o Bruno Senna não teve muitas dificuldades de superar o Chandhok, fez o que precisava fazer. E aí na segunda temporada foi o contrário, porque o companheiro virou o Nick Heidfeld na Mahindra, e o Heidfeld foi bem melhor, conseguiu se tornar um piloto com resultados mais convincentes que o Bruno Senna, que teve grande dificuldade de ir ao pódio. O Bruno Senna, na verdade, só foi ao pódio na Fórmula E no último fim de semana dele, na corrida 1 de Londres da segunda temporada. E aí acabou que, sem resultados tão chamativos assim, o Bruno Senna ele perdeu espaço na Mahindra, e aí, talvez por falta de interesse de apenas fazer número na Fórmula E, ele acabou saindo da categoria por completo. O motivo de eu colocar o Bruno Senna atrás do Sete Câmara é que o Bruno Senna, quando ele foi comparado com um piloto mais forte, como o Nick Heidfeld, ele não conseguiu se destacar tão bem. O Bruno Senna ele teve uma equipe mais competente que a Dragon, no caso a Mahindra sempre foi uma equipe mediana da Fórmula E, que permite pódios em algumas ocasiões, e o Bruno Senna só conseguiu um único pódio meio que aos trancos e barrancos. Foi um trabalho digno dele na Fórmula E, não foi tão ruim assim, mas de fato, comparando com o de Graça e o Piquet, certamente foi abaixo, e mesmo comparando com o Sete Câmara, um piloto que ainda não fez muita coisa na Fórmula E, eu não acho que o trabalho do Bruno Senna se destaca tanto. Então eu deixei ele como quarto melhor brasileiro, ou se você quiser ser maldoso, o terceiro pior brasileiro. E aí, agora já estamos... O Bruno Senna é o primeiro dessa segunda metade do ranking, e agora a gente vai para Felipe Nasser, que eu considero o segundo pior brasileiro da história da Fórmula E, que é um cara que muita gente nem lembra que passou pela Fórmula E, mas sim, ele fez 3 corridas pela Dragon, abandonou 2, terminou uma outra em 19º, enfim. Ele ainda estava naquele momento de rever o que ele ia fazer da carreira dele pós-Fórmula 1. Ele tentou lá a Dragon, se envolveu em acidentes, não conseguiu se adaptar tão bem assim ao carro, e sem se apaixonar pela categoria, ele foi embora não muito depois. A Dragon, que é essa porta giratória de pilotos, todo mundo entra, todo mundo sai, enfim. O Nasser acabou focando no Endurance, onde ele ainda está correndo no Sports Car, campeonato americano ainda, já é campeão, já vence corridas com regularidade, enfim, certamente uma carreira de mais sucesso do que a que ele teve na Fórmula E por apenas 3 corridas no começo de 2019. E aí a gente vai para o pior piloto brasileiro da Fórmula E, que é um nome que talvez seja controverso, eu não sei, mas é o nome do Felipe Massa. É um nome talvez controverso para colocar como o pior brasileiro da Fórmula E, mas eu acho justo, porque quando a gente pensa nas expectativas e nos resultados, foi uma disparidade muito grande. Para quem não lembra, o Massa saiu da Fórmula 1 ao fim de 2017, ele vai para a Fórmula E como um piloto da Venturi para 2018-19 e para 19-20, um contrato plurianual, como chamam. E na primeira temporada o Massa até vai ok, ele consegue até mesmo um pódio no EP de Mônaco, mas via de regra ele tinha dificuldades contra o Eduardo Mortara, ele acabou pontuando menos, o Mortara até mesmo venceu corrida pela Venturi naquela temporada, e aí, ok, aceitável, mas aí foi para a segunda temporada e o Massa teve um ano terrível. O Massa pontuou só em 2 ocasiões, terminou o campeonato em 22º, enquanto o Mortara, apesar de não ser nenhuma maravilha, conseguia pontuar com regularidade, conseguir ser o destaque da Venturi. E aí ficou muito claro que
o Massa não tinha se adaptado bem à Fórmula E, apesar de ter no currículo que é um piloto de Fórmula 1, um vice-campeão mundial de Fórmula 1, ele não conseguiu transformar esse currículo e esse talento que ele inegavelmente tem em resultados na Fórmula E. A adaptação não deu certo, enfim, o Massa é outro que acabou saindo da Fórmula E um pouco pela porta dos fundos. Eu coloco ele atrás até do Nasser, porque assim, o Nasser não teve tempo de mostrar o talento dele na Fórmula E. Ele fez só 3 corridas, não se adaptou direito, não quis nem continuar e vazou. No caso do Massa, ele continuou, ele tentou, ele teve a oportunidade de conseguir o resultado, conseguir evoluir, teve 2 anos para fazer isso e não chegou a lugar nenhum. Hoje ele está na Stock Car, enfim, ainda tentando conseguir resultados bons na Stock Car também e, pelo menos, independente do que aconteça na Stock Car, já está claro que a Fórmula E não era o lugar certo para o Massa. Tá certo, gente? Esse foi o meu ranking do melhor ao pior brasileiro da Fórmula E. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam, comenta aí, engaja com a gente. Sempre bom receber a opinião de vocês. Se inscreve nos canais do Grande Prêmio, que são vários, intermináveis. Tem canal novo no YouTube, o Grande Prêmio 2, que é onde está sendo esse vídeo, inclusive. Inscreva-se. E é isso. O GPZ de hoje vai ficando por aqui. E até a próxima. Até a semana que vem. Tchau.